Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um OneCast, o podcast aqui do nosso One Ministério. E hoje eu estou muito feliz nesses podcasts nossos especiais aqui da conferência, que a gente está recebendo aqui a Gabi Sampaio. Seja bem-vinda, Gabi. Ei, pastor, que prazer estar com vocês. Muito feliz, né, por estar ministrando pra gente aqui. A gente, aqui no podcast, o pessoal sempre pergunta, pastor, mas qual que é o tema, sobre o que eu vou falar? Me adianta as perguntas. Não, aqui é tudo surpresa o negócio, né? Nossa, mas que é porque, na verdade, o que a gente faz, mais do que falar sobre um tema, por mais que isso vai acontecer durante essa conversa, a gente tem sentido algo muito forte com relação à juventude aqui da igreja. É mais do que algo que arde no coração, por mais que a gente fale sobre isso também, eu creio que Deus fala muito através da nossa história. E a gente queria poder ouvir um pouquinho mais da tua história, de como você chegou até aqui, porque afinal de contas, a Gabi Sampaio, que estava aqui hoje com a gente, tem uma grande história por trás, e isso tem ajudado muito a galera aqui da igreja através dessa forma. Porque ninguém chega aonde chegou do dia para a noite, não é verdade? Mas e a tua história? Como é que é? Como é que você conheceu Jesus? De onde você veio? Conta pra gente um pouquinho aí. Tá. Eu sou de uma família pastoral, totalmente pastoral. Meus avós, meus tios, de todos os lados. Nossa. Eu sou tudo de pastor, entendeu? Que bênção. Ou neto, ou sobrinha, ou filha. Mas de uma igreja ou várias igrejas já foi misturando depois? A minha família, os meus avós eram daqueles pastores que Deus mandava para algum lugar, implantava igreja, quando estava estruturada, ia para outro lugar. Então eles já moraram em vários lugares do Brasil. Mesmo, né? Isso. Mas isso eram de alguma mesmo. denominação ou foram só... Batista, todo mundo mesmo? batista. Tá. E aí, nisso, algum momento da história, os meus dois avós estavam em Belo Horizonte na mesma época, entendeu? Porque minha parte de mãe é de Recife, parte de pai é de BH mesmo, mas viajava muito, né? E aí, nesse momento, meus pais se conheceram e tudo. Então, a minha família é toda pastoral, ministros de louvor, missionários, pastores. Então, eu cresci nesse movimento, né? De igreja, acampamento, de dormir no banco da igreja. Várias vezes. Filho de pastor fechar a igreja. Isso. Eu fecho todas as igrejas, inclusive até hoje. Acho que ficou agarrado, entendeu? Então, quando eu vou na igreja, eu sou a última a sair. Você vai embora antes desse negócio ruim, né? Tá errado, tá em pecado. Parece que eu tô fazendo errado. Se eu vou... Exatamente. Muito bom. E aí Mas a família é toda no ministério. Não tem nenhuma ovelha negra, assim, um advogado, não tem nada assim, não. Muito bom. Eu acho que tem umas 2 ovelhinhas negras só, entendeu? Mas são bênçãos, né? Que se der problema, ajuda a gente a resolver o negócio. Não, é coisa boa. Aí, o que acontece? Nisso, eu assisti a minha família servindo a Jesus. E é engraçado que desde pequena, eu olhava pra eles e eu falava assim, eu quero fazer assim, eu quero viver isso. Eu quero ser igual a eles. Não, isso é muito legal, porque infelizmente hoje a gente vê muitos filhos de pastores, né, e filhas que não querem seguir por várias razões, mas também às vezes porque a família não soube lidar tão bem com porque aquele ser processo. da família pastoral não é uma coisa muito fácil, né? Sim. Eu acho que tem duas coisas aí. Os meus pais souberam lidar bem com isso, né? E eu acho que minha personalidade, o meu jeito de ser, porque como eu sou expansiva, eu sou muito aberta, né? Isso ajuda, porque o meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão mais novo. Para ele é mais difícil, porque ele é mais muito introvertido. Então, para ele é mais difícil isso, né? Então, acho que tudo isso conta. Mas, como filho de pastor também... Sim. Então, deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Alguma vez, não sei se é uma coisa que só acontece em Curitiba, para filho de pastor, o pessoal falava assim, o pessoal lá, os amigos, as crianças da igreja fazem coisa errada, aí vinha os diáconos, os líderes da igreja assim, mas olha, a filha do pastor não fez. Ou fez, né? E usava, porque o filho do pastor é o santinho, o exemplo e tal. Não necessariamente, né? Sim. Mas a visão das pessoas é essa, às vezes, né? É engraçado esse papel do filho do pastor, né? Porque as pessoas colocam um papel muito grande numa criança, no adolescente, né? De uma responsabilidade, de um posicionamento até de atitudes que é uma pessoa ali se descobrindo, se desenvolvendo. Então, realmente, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado com o filho do pastor, né? De deixar ele ser uma pessoa mesmo. Ele não tá agarrado com o pai, né? Ele pode ter a história que Deus quiser para ele. Mas eu acho que eu fui lidando muito bem com isso, entendeu? Teve tudo isso, o normal de um filho de pastor, né? Não conversou comigo, não olhou pra mim, eu era míope, gente. Aí o povo falava, não cumprimenta a gente, eu nem vi a pessoa. Imagina. Muito bom. Mas aí eu fui crescendo, acampamento, tudo. Lembro quando eu tinha... Sempre envolvida? Sempre. Eu entrei no louvor
com 16 anos. Uhum. Mas antes disso, por mais que eu já amava cantar, já sabia que eu ia fazer isso em algum momento da minha vida, né? Eu já tinha essa certeza, eu fui servindo na igreja. Então eu servi no Ministério de Dança, cuidar das crianças, recepção, tudo, teatro. Tivesse lá... O que tivesse, eu estava envolvida. Eu gostava mesmo disso, entendeu? Não sei se era realidade, mas eu já fui de congregação, de igreja pequena, igreja média, grande. E na menor, você faz tudo. Você canta, dança e representa. Então, o que precisar aparecer... Então, um dos primeiros ministérios que eu tive em igreja pequena foi ser o cara do reto projetor. Gente, é um desafio, né? Porque tem aquelas letras maiores, assim, né? Pega, tipo, águas purificadoras, esse negócio assim, né? Você vai e o povo tá lá querendo, você começa... E você vira, às vezes vira errado o negócio. Vira errado no meio do louvor. Gente, o povo de hoje nunca vai experimentar isso. Tem noção do que é isso. Tem noção, não. Muito bom. E aí foi isso, entendeu? Aí eu cresci, assim, fazendo de tudo. Eu gostava mesmo, entendeu? Sempre gostei. Eu lembro de uma experiência com Deus muito forte que eu tive aos 9 anos. Num acampamento na igreja dos meus avós em Recife. E no final eles chamaram assim quem queria viver para Jesus, quem queria entregar todos os seus dias para Jesus. E naquele dia eu fui lá para frente e falei: Jesus, eu sou sua. Com 9 anos. Com 9 anos. Pode fazer, eu quero fazer o que o Senhor quiser. Então é engraçado que eu cresci conhecendo muito Jesus pessoalmente, sabe? Tendo muita experiência com Deus no meu quarto, sozinha. Então, eu não tinha muita vontade de experimentar o mundo. Eu nunca tive vontade. Não achava graça mesmo. Eu não achava graça em perder o que eu tenho com Jesus para poder fazer uma coisa que não me satisfaria, entendeu? Eu acho que aquela coisa, tipo assim, Jesus me satisfez desde nova. Entendeu? A gente fala muito aqui que Jesus ele é suficiente. Exatamente. Eu já descobri isso pequena. Eu descobri isso pequena. Mas para você... esse estralo mesmo, né? Com relação a essa questão de não ser somente a fé dos pais ou a prática de ir à igreja e até servir, porque é gostoso, né? Eu fazia isso quando era pequeno. Mas esse estralo para você foi com 9 anos. Com 9 anos. Desde então, eu só consigo me lembrar dos meus momentos com Deus, assim. Eu sozinha, eu fazia aula de teclado e tudo, então eu ia pro meu quarto, ficava tocando as musiquinhas que eu gostava, tendo meu momento com Deus, lendo minha Bíblia. Então, eu sempre curti mesmo cultivar esse relacionamento. Mas isso, no teu caso, já foi ensinado por causa da igreja ou os teus pais já incentivavam de pequena? Ou tinha um culto familiar, talvez, ou alguma coisa que eles... Como é que era para vocês? Olha, eu nem sei dizer direito. Eu sei que eu assistia o amor da minha família por Jesus. Eu via os meus pais chorando na presença de Deus, minhas tias, os meus avós, entendeu? E eu ficava assim, impressionada. Então, mas isso é muito legal, porque tem muita família na igreja que traz os meninos para cá, os adolescentes, os jovens, e fala assim: ó, pastor, resolve, ele tem que se apaixonar por Jesus e tal. Mas a família, o cara se diz crente, mas ele não vive isso. E o menino nunca acordou, sei lá, de madrugada e viu o pai ou a mãe orando. Exatamente. Ou vê lá, ele acordou mais cedo e viu o pai lá já tendo um tempo de devocional e chamar para compartilhar. Eu acordava de madrugada, às vezes, eu sentindo meu pai orando por mim. Olha só, imagina como não vai constranger um negócio desse, né? É incrível. Então eu acho realmente que foi o exemplo deles. E essa coisa que eu já tinha, eu acho que Jesus me cativou muito cedo. Sabe? Então eu gostava de descobrir Jesus. Eu gostava de ter tempo com Deus sozinha, entendeu? No meu quarto mesmo, assim, não era uma coisa forçada ou... Não sei, eu não sei te explicar. Eu fui uma criança normal, mas eu gostava muito de ficar com Jesus. Entendeu? Nossa, que legal. Então, desde muito nova, eu sempre falava que Jesus, quando pergunta assim, quem é Jesus pra você? Pra mim, desde nova até hoje, ele é meu melhor amigo. Amém. Quando eu não tinha ninguém, quando eu tava no meu quarto sozinha, quando eu precisava conversar qualquer coisa, eu sempre tive Jesus. Então, assim, eu acho que por isso que as amizades não me levavam tanto pra coisas que não combinavam. Na verdade, eu acabava influenciando o povo. Ia todo mundo lá pra igreja, entendeu? Acabava todo mundo na igreja comigo. Eu lembro festa de 15 anos, por exemplo, que eu ia. E aí, na hora daquelas danças, funk, não sei o quê, ficava assim, vem, Gabi, vem. Eu ficava, gente, o que eu vou fazer, né? Aí eu ia pra lá e eu começava a fazer dança zoeira. Tipo assim, empinando pipa. O teto tá caindo, cadê minha carteira? Eu ficava inventando umas zoeiras. Quebrava todo o negócio lá, quebrava tudo. Quando eu via, todo mundo tava comigo na dança engraçada. Então, eu acho que foi isso, entendeu? Eu acho que eu influenciei mais do que fui influenciada. Amém. E nessa tua caminhada toda,
quando que foi essa parte? Você falou que começou a cantar, ministrar na igreja com 16, né? É. Mas uma coisa é conversão, né? E chamado? Já foi com os 9 também? Foi mais pra frente? Como é que foi esse processo pra você entender? Porque uma coisa que a galera fala muito é, pastor, eu tenho dificuldade de discernir, porque assim, é fácil olhar hoje a Gabi Sampaio, caminhar, mas como é que foi esse processo pra entendendo cada passo da caminhada pra você? Sim, é engraçado porque, como eu fazia muitas coisas e eu dava para eu ter servido em todos os lugares, assim, dava para eu ter continuado, porque eu gostava de fazer várias coisas, né? Sim. Não era só o louvor, eu gostava de fazer tudo. Na verdade, a música veio, tipo assim, como ministério, veio mais tarde, na verdade, para mim, né? Mas eu acho que eu fui me descobrindo fazendo de tudo. Eu não fazia. Tudo bem que eu sabia que eu cantava bem, eu já tinha essa ideia ali novinha de que a música seria meu ministério, eu já tinha esses sonhos de Deus dentro de mim, né? A minha brincadeira principal quando eu era pequenininha, inclusive na casa dos meus avós, é uma chácara, assim. E aí tinha um espaço que até hoje é chamado de o show da Gabi. Ninguém pode mexer no show da Gabi, minha avó e meu avô não deixam, é sagrado. E aí eu brincava de cantar e fazer culto. Então, hoje, eu fui pra lá faz pouco tempo, né? E aí eu fiquei parado lá no show da Gabi e eu ficava olhando, falando, gente, Deus me forjou pequenininha na brincadeira. Sim. Então eu me sinto muito em casa nesse lugar. Eu fui descobrindo isso na igreja. Quando eu entrei no louvor mesmo dos jovens, com 16 anos, eu comecei a ministrar ali e aí eu fui vendo que eu tinha jeito pra coisa. E foi caindo a ficha, porque não foi cantar uma primeira vez. Sim. Já era um histórico que Deus já foi preparando com o tempo. Exatamente. Eu acho que o problema hoje é que a gente quer ter tudo resolvido de primeira. Porque a gente vê uma pessoa que já está com tudo resolvido e quer ter pressa para isso. Sim. Mas você precisa de tempo para se conhecer. Você precisa de tempo para se descobrir em Deus. Claro. É no processo de fazer e conhecer, sabe? É nesse processo que você vai descobrindo o seu jeito. Então, eu fui descobrindo o meu jeito fazendo. Servindo nos jovens da igreja. E aí, eu fui vendo que... Tem coisa assim, posso fazer de tudo, mas tem coisa que eu ligo menos. É, eu já vai exatamente. eliminando algumas coisas também, né? Eu lembro, meu tio sempre falava assim, você tá fazendo as coisas, o que queima mais? O que é aquela coisa que você fala assim, eu não posso viver sem isso. Quando eu tô nesse lugar, eu me sinto mais pleno do que em todos os outros lugares, né? Então, eu me sentia assim através da música, né? No louvor. E eu fui percebendo que enquanto eu ia ministrando, eu levava muito a sério, né? Então, eu me preparava durante a semana, fazia tudo para poder a ministração ser o melhor possível. Para que da minha parte não tivesse nada que impedisse. Exatamente isso. Que é outro ponto que o povo, às vezes, até tem. Sim. Até pode fazer, mas ele não pensa que a parte de cultivar, a parte de desenvolver, de multiplicar o talento é nossa. Você não pode esperar que, se você não se preparou a semana toda, no domingo você vai ter o que dizer. Sim. Sabe? E Uma o povo vez fica ou outra esperando tem que aquela Deus vai graça descer o Deus que Espírito. vem, mas o cara toda vez ali, né? Ficar só, não dá certo também. Mas eu acredito até que a graça de Deus para é lógico que ele pode usar a gente de qualquer maneira. Sim. Porque Deus é Deus. Mas eu acho que existe uma limitação do seu nível de profundidade. Sim. Ele não vai te usar mais do que você consegue. Mas que você consegue discernir. Porque você não suporta. Porque se eu tenho uma fé pequena, como é que ele vai me dar uma coisa grande que precisa de fé grande? Não tem jeito. Né? Porque eu não vou conseguir discernir. Não, e são tantas passagens que vão mostrar isso quando a Bíblia vai colocar, por exemplo, sobre a palavra dos talentos. Sim. Por que Deus entrega, o Senhor lá entrega, para um entrega mais do que para o outro? Porque ele sabia da capacidade daquele indivíduo. Exatamente. Então, assim, quanto mais você se desenvolve, mais o Senhor vai né, confiar nas suas mãos coisas, né? Então, eu acho que era isso. Então, eu fui descobrindo que quando eu ministrava, coisas aconteciam. É a unção, né? Sim, sim. A gente tem que entender isso, que são duas coisas. O talento não te faz apto, né? E você tem que entender aonde que você foi ungido. Você foi ungido pra quê? Aonde que Jesus te ungiu? Eu acredito muito nisso. Então, eu ia vendo que existia uma unção e as pessoas... Eu falo que tem 3 coisas que você tem que pensar pra saber se esse é seu ministério. Primeiro, Deus falar claramente em você. Você sentir que, tipo assim, eu não posso viver meus dias sem fazer isso aqui. Não dá pra eu viver sem fazer isso aqui. É o que eu nasci pra viver,
né? Eu me sinto mais plena se eu estiver aqui em cima. É engraçado. Eu posso estar mal, mas se eu subo ali em cima... Eu saio... Gente, eu tô... Assim, tô subindo, eu não quero estar aqui, eu tô cansado, não aguento, quero ir embora, mas aqui teve o tempo aquele ali. lugar me descansa, aquele lugar me fortalece, entendeu? Porque a gente vê muita gente fazendo o oposto, entra tipo no Ministério de Louvor e tá sempre cansado, sempre pesado, sempre... Então, talvez esse é um alerta de que esse lugar não é seu, né? Então, primeiro, né? Segunda coisa, as pessoas têm que reconhecer isso em você. Sim. Porque a gente vai falar para as ovelhas, né? Então, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. As pessoas têm que reconhecer a unção em você. Sim. Porque se não tiver unção, não tiver reconhecimento, você vai fazer o quê lá em cima, né? Então, acho que não adianta só a gente achar que é bom naquilo, mas as pessoas têm que reconhecer aquilo. Com o tempo, isso vai aumentando, a autoridade e tudo natural. mais. Mas, assim, de primeira já dá pra ver se aquele lugar é o lugar da pessoa ou não. As pessoas reconhecem que estão sendo lideradas, né, por você. E a terceira coisa é a provisão de Deus. Não, nem tô falando só coisa financeira, não. Mas claro. provisão em capacitação, em se desenvolver, em você ter habilidades maiores do que as outras pessoas normais teriam, entendeu? Sim, sim. Não, com certeza, tá certíssimo. E até eu vejo que muita gente tá nessa pegada de tentar entender as direções do Espírito e querer entender qual é o ministério, e não só de tempo integral, né? Lógico que não é só isso. E às vezes o problema que eu vejo em meio à juventude em tanto lugar é que, na verdade, a gente é uma geração muito imediatista. Então, eu falo muito pra galera que a gente é a geração do miojo, que tudo tá pronto em 3 minutos, né? Os vídeos do YouTube, você vê lá, o cara 7 segundos, o cara já perdeu atenção, já tá, quer outra coisa. Então, assim, a gente não consegue, a gente tem dificuldade de viver processos mais longos. E se Deus não falar, a gente já quer dar o jeitinho, né? É uma grande dificuldade hoje da juventude. Então, acho que uma das situações desse processo até, né, que é muito legal na tua história, é ver como Deus foi trabalhando ao longo do tempo e desenvolvendo isso também. Só que aí o problema é que eu vejo que tem gente que o cara fala assim, não, mas porque eu vi a Gabi Sampaio, porque eu vi alguém lá, eu vi o pastor Lucas, eu vi o pastor Michel, eu vi alguém pregando. Cara, acho que esse negócio aí é pra mim também. Exatamente. Só que às vezes o cara quer viver o chamado da outra pessoa e não dela. Porque a gente tem um lado humano de uma grande dificuldade de tentar comparar. Não, então, se a pessoa está com o microfone, se ela está ministrando, se ela está pregando, então a responsabilidade, o chamado é maior do que o irmãozinho que vai estar servindo na porta ou vai estar cuidando das crianças. Gente, se Deus chamou para isso, vai ser uma bênção, se você entender que esse é o teu papel. Mas o problema é falar, mas eu quero viver o chamado do outro, porque na verdade tem o nosso lado humano que quer sobressair sobre o lado divino. E é muito mais importante, é engraçado que as pessoas não percebem que não existe plenitude se você estiver fora do seu lugar. Toda vez que você está fora do lugar que Deus tem para você, você passa muito perrengue. Sim, ixi. Entendeu? Machuca os outros, machuca você, não compensa. Compensa muito mais você gastar tempo em Deus descobrindo qual é o seu lugar, né? Tem um vídeo que eu amo no YouTube, eu não lembro o nome dele, mas é tipo como se fosse Deus, e aí ele vai recebendo as pessoas no juízo final. Sim. Aí entra um cara, ele fala assim, pastor João. Aí ele fala, pastor, não sou pastor, eu sou contador. Vivi a vida sendo contador, ajudei a igreja, fiz tantas coisas. Aí Deus fala, mas eu te chamei para ser pastor. Não foi para ser contador. Aí o outro, advogado não sei o quê. Advogado, mas eu sou pastor. Eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para, através do direito fazer coisas. Aí chega a Dona Maria. A Dona Maria chega toda humilde. Fala, eu não fui nada, eu não fiz nada. Só cuidei dos meus filhos, eu não fiz mais nada. E aí, Deus fala para ela, você fez exatamente o que eu queria. Você cuidou dos seus filhos e criou uma grande geração de homens de Deus através do seu cuidado dentro da sua casa. Então, não é a gente que determina o que é grande e o que é pequeno. Sim. Grande é estar onde Deus quer que você esteja. Sim. Isso é grande. Então, se você está dentro da sua casa, você é dona de casa, se você vai ser um grande advogado que vai, né, que está dentro da vontade de Deus e vai representar Jesus lá fora, se é isso que Deus quer, é grande. Sim. Igual pregar para milhões de pessoas, entendeu? Se você vai servir sua igreja local, que tem 50 pessoas, pro resto da sua vida, se for o lugar para você, quando você chegar lá em cima, Deus vai falar. Ser grande, exatamente. Porque pra gente, aos olhos humanos, uma grande igreja, uma igreja com umas 50 pessoas, a gente compara. Mas Deus não trabalha dessa forma. Não. É diferente.
Eu gosto muito da parábola da dracma perdida, quando a mulher que perdeu aquela moeda da estandarte que ela usava na cabeça, fica procurando lá na casa dela, né? E começa a arrastar os móveis. Pô, gente, dá trabalho arrastar os móveis de casa. Mas é muito bonito, na verdade, porque dessa maneira a gente consegue ver na parábola que Deus já colocou na própria casa dela tudo que ela tinha que achar de verdade e descobrir nela mesma. Porque foi Deus quem criou e colocou até algumas paixões na nossa vida. E eu creio que Deus trabalha muito nas nossas paixões também. Porque a mesma coisa assim, eu não gosto de, por exemplo, uma pessoa não gosta de criança. Não, mas tem a vaga no Ministério Infantil, então você tem que ir lá e fazer. Parece aquela assembleia de igreja batista de começo de ano, que tem que eleger os cargos e não tem gente suficiente para cada cargo, mas o pessoal quer colocar alguém. Gente, às vezes é melhor deixar sem ninguém algum cargo, se ninguém tem o chamado ou a paixão. Eu gosto de falar do ciricutico, daquela área, daquela coisa que vai servir de verdade. A gente tem que começar a ter esse cuidado, igual a igreja de Atos tinha, né? Você vai colocar o profeta no lugar do profeta. Exatamente. Você vai colocar o pastor no lugar do pastor. Se o cara não é evangelista, ele não vai ser chamado de evangelista. Pronto. E ponto final. Porque se o objetivo de todos esses ministérios de fazer isso tudo é a edificação da igreja, se você está no lugar errado, você não está edificando a igreja. Claro. Aí tá tudo errado. Ou então numa igreja que todo mundo quer ser só mestre, essa igreja vai ficar capenga. Exatamente. E vai faltar o apostólico, o profeta, vai faltar todas umas direções diferentes. Por isso tem que gastar tempo se descobrindo em Deus. Essa época aí da juventude é um momento para isso, sabe? Não precisa correr. O que Deus tem para você vai acontecer. Nossa cabeça não tem que estar focada no que vai acontecer. A promessa de Deus se cumpre, ponto final. Esse pedaço não é nosso. Por exemplo, se é de Deus, vai dar certo. Vai dar certo. O nosso papel é ir preparando esse caminho, né? E eu acredito, eu vendo minha história assim, eu acho que Deus foi fazendo isso. Então não é aquela história que, tipo assim, desde 3 anos, já cantava na igreja, pregava, não. Não, eu cresci devagarzinho, eu e Deus. Ninguém me conhecia, mas Deus me conhecia. Sim. Era e sabia eu do e potencial Deus. que ele colocou em mim. E eu conhecia Deus, desde muito nova. Então hoje, quando, sei lá, o povo olha e fala, nossa, mas a Gabi e tal. Mas eu sei quem foi essa Gabi no começo. Eu sei a timidez que eu sentia, a voz que eu tinha, entendeu? O jeito para ministrar, tudo foi desenvolvido. Tudo foi desenvolvido. E foi afinando com o tempo, né? Vai melhorando, claro, com certeza. Gabi, e se tem algum sonho em Deus aí, de algo que você quer viver ainda com Ele, daqui pra frente, o que arde mais no teu coração nisso daí? Eu tô cheia de sonhos. Ixi, eu também sou. Só que na igreja fala assim, o pastor Lucas vai orar, já vem com um projeto novo. Eu sou assim. Mas é muita coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Nossa, mas é tanto que eu não sei nem por onde começar. Mas as coisas mais importantes, eu acho que é a questão da capacitação de outros ministros. Também, formação de novas... De formação de novos ministros. Eu sempre, desde nova, meu pai tinha essa palavra, que ele pregava muito na igreja, falando sobre a importância de deixar um legado. Então, eu acho que eu guardei isso muito no meu coração. E eu não quero ser uma pessoa que eu faço minha história, minha carreira, e acabou em mim e beleza. Eu quero ajudar outras pessoas a chegarem lá. Eu quero ativar outros, sabe? Então, isso já tem acontecido, né? Eu tenho uma escola para ministros de louvor, a escola de ministros. Tem muitos alunos. Hoje eu encontrei vários aqui na igreja. Ah, que legal, que benção. E todas as outras coisas que eu sinto que Deus quer que eu faça mesmo, de ativação pelo Brasil e tal. Eu ainda estou entendendo todos os direcionamentos, compreendendo como fazer isso, né? Tipo assim, como a gente vai conseguir colocar em prática tudo que ele coloca no meu coração. Mas uma coisa é certa. Eu sinto que eu fui chamada mesmo para levantar outros, para despertar outros. Então, tudo que eu fizer vai ser para que isso aconteça, entendeu? Amém. Que legal. Aqui na juventude, nesse tempo, a gente tem conversado muito porque a gente tem vivido coisas muito especiais de Deus em várias faixas etárias aqui, né, da nossa juventude. E Deus trouxe uma frase mais recente, que a gente tem trabalhado muito com a galera, que a gente fala que os nossos ombros têm que ser os degraus da próxima geração. Isso. Porque eu falo, gente, eu não quero que o meu nome, o nome da nova galera que está trabalhando hoje em dia com a gente aqui, sejam os nomes mais conhecidos e tal. Quero que daqui a pouco a gente seja esquecido. O nome de Deus, de Jesus esteja em evidência
e a próxima geração seja muito melhor do que a gente, esteja queimando cada vez mais por Jesus. Toda a galera fala muito sobre a geração mimimi. Gente, geração mimimi é a geração do avivamento, que vai fazer coisas maiores do que a gente já fez em nome de Jesus. E a gente tem que parar de falar, mimimi. Não é mimimi, gente. Sim. Tem jeito, tem fases diferentes, tem coisas diferentes. Mas, gente, é uma geração... Eu vejo, por exemplo, por mim, né? Quando eu era adolescente, nos acampamentos, a gente buscava Deus. Mas tinha um monte de brincadeira, de zoeira, umas coisas. Hoje em dia, os meninos, eles vão pra buscar Deus, só buscar Deus. Eles, se tiver o esporte, eles nem querem jogar bola. Ele ia pra jogar bola. Né? Cara, é muito legal como Deus está fazendo algumas coisas assim. Então, é uma outra fase, é diferente. Então, aqui em Curitiba mesmo, né, a gente tem vivido um processo muito legal de unidade através da Semana de Avivamento. E aí, os cultos nos estádios que a gente fez aqui... Eu já vim, 2019. Você estava aqui? Verdade. Eu estava na cidade para fazer divulgação, rádio, essas coisas, né? E aí, nesse dia, o pessoal chamou a gente foi. Foi muito legal. Que legal. E aí, nesse dia, por exemplo, né, do 19, a galera lá, né? E aí, hoje em dia, aqui em Curitiba, está tendo uma grande transição de pastores de juventude, que estão abrindo novas igrejas, ou assumindo suas igrejas, e novos pastores estão assumindo. Mas esses novos pastores são os caras que os 2 estádios estavam no auditório, assistindo aquilo tudo. Então, eles vêm agora começar um trabalho, mas vendo algo diferente ter acontecido. Então, a gente fala que o que mudou para nós em Curitiba foi que a galera começou a perceber que em Deus eles podem sonhar muito mais alto. Que legal isso. Entendeu? Então, e não tem placa, não tem nome, não tem nada, é Deus fazendo os processos das coisas. Né? Eu sinto que esse novo tempo, né? A gente tem falado muito desse avivamento e tal. Eu acho que Deus vai trazer a gente de volta para esse lugar que é todo mundo junto. Sim. Não é cada um fazendo o seu, sabe? Eu tenho orado muito que assim, a gente tem tantos nomes, né, na história do cristianismo, até mais recente, como Billy Graham, caras, grandes nomes que Deus usou tremendamente, mas eu creio num avivamento, não sei, algo no meu coração, nesse processo que Deus tem vivido, que vai ser algo mais plural. Que não necessariamente tem que ter um nome, ou 2, ou 3 em evidência, mas um grupo todo que vai conduzir e fazer coisas tremendas no espírito, né? E aí já fica até um spoiler aqui, e como você estava em 2019, de repente, se você topar também, já fica até um convite. Esse ano a gente vai estar fazendo a Semana de Avivamento aí, né, em unidade, em 50 cidades, na verdade, tá? Só nas igrejas, sem estádio, sem nada. Mas em 2024, a gente quer fazer o encerramento da Semana de Avivamento, um grande festival, se não o maior festival de música cristã do Brasil. Nossa, que Tem um lugar aqui perto que a gente foi visitar já, que comporta de 50 a 100 mil pessoas. Vão ter alguns auditórios, o principal cabe 40 mil. É o maior espaço de rodeio coberto. Curitiba a gente tem fé, mas Curitiba chove muito, então tem que ser coberto mesmo, da América Latina. E aí, se topar tá com a gente, 12 horas de programação, vai ter casa de oração, palco principal já. Então já vamos preparar já aí. Tá o convite feito, já tá registrado aqui. Lembre-se de mim. Né? E aí a gente pode estar junto. Mas final de julho de 2024, né? Quando a gente faz normalmente esse processo. Muito legal, a gente vê algo diferente de Deus aí também. Né? Que eu acredito que é a mesma coisa da juventude nisso. Poder sonhar mais alto e continuar sonhando mais alto. A gente teve que segurar muita coisa por causa da pandemia, né? Não podia ter aglomeração nem nada. Mas eu creio que tem coisas que Deus faz no secreto, mas tem coisas que Deus faz só na galera. É verdade. E às vezes ele vai te preparar no secreto para você viver essas coisas no público, né? Não tem jeito. O que ele faz no secreto vai aí colocando no coração. Tá todo mundo se juntando. Uma hora isso vai espalhar. Com certeza. Abi, terminando aqui esse nosso podcast aqui, muito legal esse papo contigo. Você quer deixar uma mensagem para essa galera aí de juventude, que tá aí querendo buscar, crescer cada vez mais? E deixa um recadinho para essa galera toda aí, nossa. Bom, eu não sei para qual que eu olho, deixa eu ver aqui. Eu acho que o que eu tenho para dizer para vocês, que combina muito com essa nossa conversa, é que Jesus é um amigo muito bom. Ele é uma pessoa para você curtir, sabe? Ele é uma pessoa para você compartilhar seus segredos. Ele é uma pessoa para você contar seus medos. Ele tem segredos para te contar. A palavra de Deus fala que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Quem teme o Senhor recebe segredo de Deus. Ele tá doido para contar segredos pra gente, sabe? Imagina o que é segredo. Segredo é uma coisa que ninguém sabe, que nenhuma outra pessoa sabe. Deus quer te contar coisas novas para você trazer para a terra. Então, assim, antes de qualquer outra amizade, antes de qualquer outro evento, o maior evento para você ser bem-sucedido é gastar tempo com Jesus.
sabe? Amém. No seu quarto, em todo canto, porque Jesus está em todos os lugares com você, né? A gente ouviu isso hoje. O Espírito Santo está onde você estiver. Então, toda hora é hora de falar com Deus. Na palavra de Deus, o Espírito Santo fala, né? Ao ouvir a minha voz, não endureça o coração. Hoje, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Se entrega, vai com tudo. Ele está falando o tempo inteiro, ele quer falar com você. Amém, amém. E, gente, não tem nada. Às vezes, Gabi, tem gente que vem aqui na igreja, vê o que Deus está fazendo, né? E tudo mais. A gente é muito grato por isso que Deus está fazendo aqui na igreja. Mas, assim, pastor, qual que é a estratégia? O que vocês fazem tão diferente? Gente, tem célula, tem culto, tem acampamento, tem tudo que qualquer trabalho de juventude tem. Mas o que a gente mais faz é buscar a presença dele. É isso aí. A direção do alto e ter tempo de secreto. Porque, no final das contas, qualquer estratégia muito bem elaborada humana nunca vai ser bem sucedida na realidade divina. E eu preciso andar no Espírito. Exatamente isso. Então, o que a gente mais faz na igreja é ensinar as pessoas a andar no Espírito. Eu creio que nesse tempo Deus vai revelar o secreto dele. Afinal de contas, a palavra vai dizer que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus profetas. E eu tenho uma história muito bonita com a minha filha mais nova. E eu lembro que teve uma madrugada que ela chorava muito. E aí eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha orado, jejuado, de pé, de joelho. Não tinha mais. Já tinha dado banho nela quente, sementeira, tudo que podia fazer e tal. E eu lembrei de uma palavra que uma enfermeira do hospital me falou. Que, quando um bebê fica chorando muito, se você colocar bem próximo do coração e a criança ouvir o batimento cardíaco, ela dá uma acalmada. E eu não acreditei na hora, mas naquela hora eu já tinha tentado de tudo que seria tentar mais isso. E eu coloquei ela bem pertinho do coração, assim, ela foi ouvindo e foi acalmando e parou de chorar. Na mesma hora o Espírito Santo me visitou e falou assim, você é igualzinho a tua filha. Muito inquieto, e o que você mais precisa é voltar pro meu colo e alinhar o teu coração com o meu coração. E é isso que a gente precisa, porque às vezes eu tô inquieto, eu tô bravo, eu tô impetuoso em alguma coisa, eu preciso voltar pro secreto. É alinhar meu coração de volta com o coração do Pai, para poder entender as direções do Espírito para minha vida também. É porque a carne é insaciável, né? Claro. Então, se a gente gastar tempo no Espírito, as coisas vão sendo saciadas com aquilo que preenche. Exatamente. Gabi, muito obrigado por teu Obrigada. tempo, por estar com a gente aqui também. Que Deus te abençoe muito. Amém. Todo mundo que vem aqui não é palavra de programa, de podcast, mas a gente quer fazer um compromisso com você. Tá? Você falou aqui antes, né, em off aqui, que já se sente parte aqui da igreja. Sim. Mas se você se sentir mais parte da igreja, a gente quer dizer para você que a partir de hoje, depois da tua visita, nós somos teus intercessores. Que legal. E a gente vai estar orando por você. O que você precisar, nos avise. A gente está aqui à disposição. Tudo que está acontecendo aqui, que você viu aqui, é do reino. Então, Amém. a gente está aqui para abençoar. E essa é a palavra que Deus tem dado para a gente como igreja também. Amém. Tá bom? Conta comigo também, gente. Tamo junto. Amém. Tamo junto. Obrigado, gente. A gente se vê no próximo OneCast.